Shalom, graça e paz da parte de Deus nosso Pai e da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meu nome é Alexandre Furlan e neste vídeo iremos falar sobre os irmãos do Senhor Jesus. Hoje é ensinado na religião católica que Maria só teve Jesus de filho, depois ascendeu virgem aos céus, mas nós vemos vários textos, quando Jesus estava lá falando para uma multidão, chega sua mãe e seus irmãos para falarem com ele. Então isso aí todo mundo sabe, o povo evangélico sabe que o Senhor Jesus, que Maria teve outros filhos. Mas neste vídeo Deus tem nos mostrado, nós vamos revelar aqui para os irmãos, que 2 dos apóstolos eram irmãos do Senhor Jesus, nascidos de Miriam, que você conhece mais como Maria, mas o nome verdadeiro não era Maria, Miriam. Então, nesse vídeo nós vamos provar, através da Escritura, que Tiago e João eram irmãos do Senhor Jesus. Os filhos de Zebedeu, Tiago e João, que eram sócios na pescaria com o apóstolo Pedro, eles eram irmãos do Senhor Jesus, Tiago e João. Por isso estavam sempre juntos, Pedro, Tiago e João. Então, nós vamos aqui nesse vídeo provar, através da Escritura, que Tiago e João, filhos de Zebedeu, eram os irmãos na carne do Senhor Jesus, filhos de Miriam, que você conhece como Maria. O primeiro texto que nós vamos ler aqui vai ser sobre os apóstolos. Se encontra em Mateus capítulo 10, versículo 2, que diz assim: Ora, os nomes dos 12 apóstolos são estes. O primeiro, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão. Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão. Então, esse Tiago e João, filhos de Zebedeu, seu irmão. Filipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus, o publicano, e Tiago, filho de Alfeu, e Lebeu, apelidado Tadeu. Simão, o cananita, e Judas Iscariotes, aquele que o traiu. Então, existem 2 Tiagos na Bíblia. Um, que é irmão de João, filho de Zebedeu, e o outro, Tiago, que é filho de Alfeu. Então, olha o que diz aqui em Gálatas, capítulo 1, versículo 19. Diz assim, vou ler o 18 e 19. Gálatas 1, versículo 18 e 19. Depois, passados 3 anos, fui a Jerusalém para ver a Pedro, e fiquei com ele 15 dias. Esse é o apóstolo Paulo falando. E não via nenhum outro dos apóstolos, senão a Tiago, irmão do Senhor Jesus. Então, Paulo foi a Jerusalém, ficou lá 15 dias, não viu nenhum outro dos apóstolos, ficou lá com Pedro, a não ser Tiago, irmão do Senhor Jesus. Então Paulo está dizendo que um dos apóstolos, Tiago, era irmão do Senhor. Então são 2 Tiagos. Um, irmão de João, filho de Zebedeu, e o outro Tiago, filho de Alfeu. Nós vamos saber qual Tiago que é esse que é irmão do Senhor. Vamos ler aqui 1 Coríntios capítulo 9, versículo 5, diz assim. O apóstolo Paulo também dizendo. 1 Coríntios capítulo 9, versículo 5. Não temos nós direito de levar conosco uma esposa crente, como também os demais apóstolos, e os irmãos do Senhor e Cefas? Então Paulo separa. Não temos nós direito de levar uma esposa crente como os demais apóstolos e os irmãos do Senhor Jesus e Cefas, porque era sempre separada, Pedro, Tiago e João. Os irmãos do Senhor Jesus, Tiago e João, e Cefas, que é Pedro. Então, mais um texto confirmando os irmãos do Senhor Jesus como apóstolos e Cefas. Aí você vai entender, irmãos, quando está lá em Mateus capítulo 20, que a mulher de Zebedeu, que no caso é a Miriam, que você conhece como Maria, ela chega para o Senhor Jesus e fala assim: deixe que os meus 2 filhos, lá no teu reino, um sente à sua direita e o outro à sua esquerda. Aí Jesus diz: isso aí só compete ao meu Pai. Mas, por que justamente a mulher de Zebedeu, ela vai pedir para os 2 filhos dela, um sentar à sua direita, uma à direita de Jesus e outra à esquerda? Porque é a mãe de Jesus, Tiago, e os irmãos de Jesus é Tiago e João. Agora mais um texto para confirmar isso mais ainda. João, Evangelho de João, capítulo 19, versículo 25, diz assim: E junto à cruz de Jesus, quando Jesus estava lá pendurado na cruz, e junto à cruz de Jesus estava sua mãe
e a irmã de sua mãe, Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. Agora preste atenção no que diz no 26. João 19, versículo 26. Ora, Jesus, vendo ali sua mãe, e que o discípulo a quem ele amava estava presente. Quem é o discípulo que Jesus mais amava? Que se reclinou sobre ele na ceia? É João. E é irmão dele. Preste atenção. Ora, Jesus, vendo ali sua mãe, e que o discípulo a quem ele amava estava presente, disse a sua mãe, mulher. Jesus nunca chamou Maria de mãe, sempre de mulher. Mulher, eis aí o teu filho. Ou seja, dizendo que João era filho dela. Depois disse ao discípulo, Jesus agora vai dizer para João, eis aí a tua mãe. E desde aquela hora o discípulo a recebeu em sua casa. Por quê? Porque era a mãe dele, foi para casa junto com ela. Entendeu, irmãos? Então, andava sempre junto. Pedro, Tiago e João. Tiago e João, filhos de Zebedeu. Zebedeu, pai do Senhor Jesus. E tinha o Senhor Jesus como irmãos Tiago e João. O problema todo, eu quero deixar bem claro isso para os irmãos, é que não existe Novo Testamento original. Só chegaram em nossas mãos cópias das cópias em grego. E nós sabemos que o dogma central da fé católica, além de ser a Trindade, é a virgindade de Maria, né? Que no caso é Miriam, que ela só teve Jesus de filho e ascendeu viva aos céus. Então a Igreja Católica, com o passar dos anos, ela quis esconder, ocultar isso de nós. Que além dela ter outros filhos, Tiago e João eram irmãos do Senhor Jesus. Entendeu, irmãos? Então, não adianta você querer descobrir essas coisas através ali da leitura dos nomes, porque os nomes foram todos trocados pela Igreja Católica. Porque eles têm esse dogma, eles queriam ocultar isso de nós, mas Deus é fiel. Quando você usa a regra de interpretação, onde a própria palavra respondendo todas as questões, e você é direcionado pelo Espírito Santo de Deus, como diz em 1 João 2, versículo 20, vós tendes a unção do Santo e sabei todas as coisas, se cumpre o que está lá em Lucas 12, versículo 2. Não há nada encoberto que não haja de ser descoberto, nem oculto que não haja de ser revelado. Então eu só queria passar esse conhecimento para os irmãos, pedir para os irmãos assistirem nossos outros vídeos. Para você encontrar todos os nossos vídeos no YouTube, é só você digitar Capelão Alexandre. Se esforce para adquirir o nosso livro. O nosso livro chama-se Revelando Mistérios da Bíblia. Vai te ajudar a entender a Bíblia de Gênesis ao Apocalipse. Entendeu, irmãos? Então se esforce. Entre no nosso site, é www.revelandomistérios.net. Aqui embaixo aqui do vídeo tem um scrap. Tem aqui meu telefone para você me adicionar no WhatsApp, fazer perguntas. Terei o maior prazer em conversar com os irmãos. E se possível, irmão, faça uma visita ao nosso ministério. Nós temos um ministério em Volta Redonda, Rio de Janeiro, na Avenida Sávio de Almeida Gama, número 700, no bairro Retiro, em Volta Redonda. Nossos cultos são todas as terças, quintas, às 7h30 da noite e domingo às 7 horas da noite. Então se esforce para estar conosco, será muito bem-vindo. E que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, com a comunhão do Espírito Santo de Deus, esteja com todos vocês, agora e para sempre. Amém.